cura, libertação, milagres extraordinários que acontecem todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão. Meu nome é Washington Luiz de Souza, então eu vou contar a minha história. O vício fez eu perder o casamento, dormia na rua, dentro do carro, ia para gandaia, enchia o carro de amigos, bebia e usava droga e ficava 3, 4 dias, uma semana aí de casa. Primeiro eu comecei na bebida, e bebia, mas bebia com vontade mesmo. Aí comecei a cheirar farinha, mas dos amigos me levando e eu achava que estava luxando, né? Aí comecei a fumar maconha e assim em diante. Aí pessoal, aí eu perdi casamento, meus filhos não falavam comigo mais, entendeu? E eu também perdi a vontade de trabalhar, não queria trabalhar mais. Ia trabalhar, pedia a conta, que nem no caso, começou a me dar esses problemas, esses dor no braço, no pescoço. Tudo que eu fazia dava tudo errado. Eu ainda perdi a minha saúde, quase toda estava perdendo, sem contar os vícios que eu estava usando de droga. Fiz uma dívida que eu pensava que não ia pagar. Assistindo pela televisão, eu peguei e vi pelo poço, né? Só que eu estava bebendo água e não estava prestando atenção. E Deus estava trabalhando. Então, aí quando eu comecei a levar para minha casa, eu bebia e guardava ela a semana todinha. Aí tinha vezes que eu bebia tudo. E meu braço, eu vi que não estava doendo mais. Devido à água que eu comecei a tomar no tratamento, os vícios foram embora do nada. Mas sabe o que é do nada? Então hoje eu faço questão de levar, não só para mim, mas levo para minha mãe. Hoje eu não uso mais droga. Eu tenho paz até demais, devido à água. Acho que a água limpou de uma tal maneira que é sem explicação, sabia? Então hoje eu tenho paz. Essas reuniões são totalmente importantes para mim, porque ela me mudou, ela mudou a minha vida. Ela me transformou, então eu não quero parar mais. Eu estou 100% completo. Meu nome é Maria de Fátima e sofria muito com as dores nos ombros. Não conseguia fazer a limpeza na minha casa. Tenho uma netinha de 5 anos que cuido dela. Não estava conseguindo colocá-la no colo. Não conseguia pegar peso nenhum. Então eu vi pela TV, estavam comentando sobre a água sagrada. Aí então eu vim para o templo, peguei a água e comecei a tomar. Depois que eu comecei a usar a água, eu agora posso cuidar da minha casa, da minha neta. E graças a Deus estou bem melhor. Não estou me sentindo mais como eu me sentia. Estou curada graças à água do solo sagrado. Meu nome é Itamar, entendeu? Eu tenho um cunhado que sofreu um acidente e ele chegou a ir para a UTI, segundo os médicos, falou que tinha de amputar a perna dele. Aí ele ficou mais ou menos uma semana na UTI, a gente, né, da família, eu como cunhado e a irmã, muito preocupada. E a gente, né, teve uma visão de Deus, que a gente tinha uma certeza que a água do poço ia ser uma solução daquilo que a gente tinha certeza que Deus ia fazer na vida dele. Eu, como visitante, né, levei a água, ele tomou e, por a glória de Deus, no outro dia ele já estava sem precisar amputar a perna. E em 2 dias foi tirado da UTI e levado para o quarto. E nem os médicos não tinham o que saber o que estava acontecendo, né? Porque a visão do médico era amputar a perna, né? Segundo eles falaram, né, para a família. Por isso que toda semana eu faço questão de estar vindo no templo, pegando a água e levando para toda a minha família, né? E sempre para mim, que me sinto feliz de estar aqui e levando a água para aqueles que precisam também. Relatos que comprovam a eficácia contida neste ato de fé. Resultados que foram possíveis por meio do uso da água consagrada, retirada gratuitamente no poço do Templo de Salomão. Participe! Domingo às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Senhor, sei que o Senhor pode me curar. Basta uma palavra sua para me tornar limpo. Senhor, mestre. Seja limpo.
Momento do Impossível, na Vigília do Espírito Santo. Domingo, ao pôr do sol. Um forte clamor para buscar no Deus dos impossíveis a solução para aquilo que vem afligindo a sua alma. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado. Essas pessoas precisavam de uma resposta, de um milagre urgente. O senhor Washington foi viciado em drogas pesadas que comprometeu a sua saúde, a sua vida econômica, o seu casamento, a sua família. A cocaína, a maconha destruiu a vida deste homem. Mas ele decidiu usar a fé. Ele tinha uma fé. E essa fé colocada no Deus vivo trouxe a purificação, a libertação dos vícios que ele tinha. A senhora Maria de Fátima, que não podia descansar, dormir por causa das dores nos ombros. Ela que não podia nem cuidar da casa, fazer os trabalhos domésticos, porque as dores eram intensas. Ela fez uso da água do poço do solo sagrado aqui do Templo de Salomão e o milagre aconteceu. E o senhor Itamar, que quando tomou conhecimento que o seu cunhado, que sofreu um acidente, teria sua perna amputada, estava na UTI, ele não ficou de braços cruzados. Ele foi para o templo, ele foi para a casa de Deus, recolheu um pouco da água e levou para o seu cunhado hospitalizado. Deus operou um milagre. Meu amigo, preste atenção. Venha que você verá o impossível acontecer na sua vida. Chegue cedo aqui no Templo de Salomão, domingo, ao pôr do sol, recolha um pouco da água do poço do solo sagrado. Nós vamos usar esta água como símbolo do Espírito Santo, como um ponto de contato para a sua purificação, para que o impossível aconteça e você seja cheio do Espírito Santo, porque logo a seguir vamos estudar a palavra de Deus e vamos buscar o Espírito Santo. É a sua oportunidade. Se você quer ver o impossível, então você tem que fazer o que essas pessoas fizeram. Você tem que buscar e você verá. É a minha primeira vez aqui no templo. Eu vim através de um convite. Sou umbandista há mais de 20 anos. Não trabalho no terreiro, porém eu frequento. Quando eu entrei aqui eu já senti uma paz muito grande e uma emoção e já uma vontade de chorar, porque eu creio que isso vai me limpar, né? E assim, é um lugar maravilhoso. Não me cobraram nada para entrar aqui e assim, estou muito ansiosa para a primeira reunião, até arrepiada. Mas hoje eu creio que será um dia de vitória. Foi um convite assim maravilhoso eu estar vindo aqui hoje. Não tem preconceito nenhum aqui, nem de cor, nem de raça, de nenhuma religião. E venham sim, com certeza, buscar o Espírito Santo. Que assim, eu estou sentindo, me arrepiando, que a resposta está aqui hoje e eu vou encontrar. Meu nome é Tiago, eu sou de uma outra denominação. Eu estou aqui no Templo de Salomão pela primeira vez e chegando aqui eu me surpreendi com a estrutura do templo, pela tranquilidade do local. Eu não paguei nada para entrar no templo, foi gratuito, também é gratuito o estacionamento. E realmente aqui transmite paz, transmite tranquilidade, a gente percebe que está mais próximo de Deus. Ao chegar no templo eu não fui questionado sobre denominação ou religião e com certeza eu convidaria outras pessoas para vir no local, mesmo sendo de outra denominação, outra religião, porque aqui é muita paz e tranquilidade. Meu nome é Nayara, eu sou católica. Primeira vez aqui no Templo de Salomão, convite do meu irmão. Chegando aqui é um lugar muito bonito, de paz, é um lugar que você realmente encontra Deus. Em momento nenhum, ninguém falou nada sobre eu ser católica, me receberam super bem, não paga nada para entrar. Realmente aqui é um lugar muito bom, é um lugar propício para ouvir a palavra de Deus, para encontrar com Deus, um lugar maravilhoso. Eu indicaria sim esse lugar para todas as pessoas e assim que eu sair daqui também vou indicar, vou falar sobre o que eu senti, sobre o que aconteceu. E eu como católica estou me sentindo muito bem aqui.
Marinete, eu sou de outra denominação e sempre escuto a programação pela rádio e me chamou a atenção, né, as programações aqui no Templo de Salomão e decidi vir. Convidei meu marido. Chegando aqui, fomos muito bem recebidos, não tivemos problema algum por sermos de outra denominação, não sofremos qualquer tipo de preconceito, nada, fomos muito bem recebidos. Me chamou muita atenção assim, a estrutura, né, em primeiro lugar, a sonorização, tudo assim muito bonito, tudo muito bem feito, né? E principalmente, né, a palavra de Deus, vendo vidas sendo libertas, e isso foi tremendo. Espiritualmente falando, eu me sinto muito bem, me sinto fortalecida, sinto a presença de Deus nesse lugar e é muito bom, saio daqui muito bem. Eu continuo frequentando, né, continuamos, né, frequentando a nossa denominação e me sinto à vontade de continuar vindo aqui porque vejo que é uma casa para todos os povos. Qualquer pessoa pode vir e será bem recebida, será bem aceita aqui. É possível sentir um pedacinho de Israel aqui. Muito bom. O que mais me surpreendeu realmente, além da estrutura, mas principalmente as pessoas virem, né, e receberem, serem bem recebidas, né, e ter a bênção de Deus, né, isso é o mais importante, na minha opinião. Meu nome é Edileuza Laurêncio, eu sou católica, eu recebi um convite do meu filho, há muito tempo ele vem me pedindo para eu acompanhar ele aqui, né? E ainda aqui fora eu estou me sentindo muito bem, né? A recepção foi muito boa, o calor humano muito bom, né? E aqui fora eu já estou me sentindo bem, eu imagino lá dentro que é possível sentir sim um pouco de Israel, né, da Terra Santa, e eu como católica, eu convido as pessoas a vir participar e visitar, pelo menos visitar para conhecer. É uma casa para todos os povos e todas as religiões. São espíritas, católicos, pessoas de várias denominações e outras religiões que visitam diariamente esta grande casa de oração. E nós convidamos você para também viver uma experiência extraordinária. O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, algo novo e catastrófico acontece. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos. Se você está distante de Deus, volte. Esse é o momento. Mas enquanto ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e sentiu compaixão por ele. E correu, e abraçou-o, e o beijou. Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo. Você precisa de uma purificação, a exemplo da Mônica, o bandista, que veio ao templo para se purificar e foi purificada, como também a Marinete, o seu esposo, de outra denominação, a Nayara, católica, o Tiago, de uma outra denominação, a Edileuza, católica também. Essas pessoas vieram ao Templo de Salomão buscar o Espírito Santo ao pôr do sol. Domingo, às 18 horas, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, no terceiro dia, quando ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos ao pôr do sol. Ele vai se aparecer para você, ele vai se revelar para você. Inclusive, a sua palavra é clara.
Para você que diz, bispo, olha, eu tenho uma religião, eu não tenho religião, eu creio em Deus, mas eu sou uma pessoa vazia, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa indefinida e eu não quero terminar o ano deste jeito. Preste atenção no que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 18. Naquele dia, os surdos ouvirão, você está ouvindo, a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado. E os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. É isso que vai acontecer quando a gente abre a palavra de Deus no livro de Apocalipse, domingo agora, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, quando estaremos estudando a palavra de Deus, os seus olhos serão abertos, os olhos espirituais, e você vai ver, você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai deixar de ser mais um religioso, mais um incrédulo, mais um, fanático, mais um triste, indefinido, problemático, para se tornar filho do Altíssimo. Quando a gente abre a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, como está escrito, então a gente fica livre da escuridão. Essa escuridão que está aí dentro de você, alimentada pela depressão, pela solidão, pelo fracasso. Você perdeu um ente querido neste ano e você está arrastando isso aí dentro de você. Pensamentos de tirar a própria vida. Nós estamos aqui provando para você que as portas do Templo de Salomão estão abertas ao público, independentemente do seu credo religioso. O Templo de Salomão, ao pôr do sol, domingo às 18 horas, foca no estudo da palavra e na busca pelo batismo com o Espírito Santo. Então, eu achava que eu iria vencer apenas com o esforço do meu trabalho, com a força do braço. Que os cursos e tudo o esforço que eu colocava para ser diferente, eu vi que não resolveu. Eu me chamo Laudiceia Batista Panagopoulos, tenho 40 anos e sou empresária. Desde criança, eu via a vida dos meus pais no campo. Era uma vida básica, onde eles não conseguiam dar o mais básico para a gente, que era roupa, uma roupa nova, um sapato novo. Então, era uma vida muito limitada. Eu via o sofrimento dos meus pais, trabalhando, tentando dar o melhor para os filhos. Mas por mais que eles se esforçassem, não tinha como, pois a vida no campo era muito difícil, muito dura. E em meio a tudo isso, uma única certeza eu tinha: eu não quero essa vida para mim. Tudo que eu pensava em ter uma vida diferente daquilo que eu via, ir para a cidade grande. O meu sonho era vir para São Paulo e estudar, batalhar e fazer a minha vida diferente do que eu via na vida deles. E vindo para São Paulo, eu percebi que não era tão fácil quanto eu imaginava. Eu trabalhei em várias áreas, de doméstica, balconista, fazia cursos, tudo na tentativa de crescer, de ver alguma diferença na minha vida. Mas tudo era difícil. No início, dependendo de favores de familiares, morando de favor, era uma humilhação total. E eu via que era difícil, sozinha eu não conseguia. Tinha que depender da ajuda das amigas, porque sozinha era impossível. Então, durante algum tempo, eu morei junto com uma amiga para poder pagar o básico ali do aluguel e se manter. A minha fase mais difícil nessa década foi você não ter dinheiro para comprar uma peça de roupa. Eu dependia das pessoas me darem roupas. E às vezes não é o seu tamanho, nunca é o que você quer. Então, para mim era uma humilhação muito grande eu ter que me vestir de acordo com o que as pessoas me davam e não com o que eu queria comprar. Eu cresci na religião católica e eu não sabia o que era o dízimo. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia que existia o dízimo. Então, eu achava que eu iria vencer apenas com o esforço do meu trabalho, com a força do braço. Que os cursos e tudo o esforço que eu colocava para ser diferente, eu vi que não resolveu. Foi nessa situação precária que eu vivia que uma amiga, que era uma vizinha, vendo a minha situação, me fez o convite
para assistir uma reunião na Igreja Universal do Reino de Deus. E chegando lá, eu ouvi falar sobre o dízimo, porque eu não sabia o que era dízimo. Então eu conheci o dízimo, eu vim aprendendo o que era ser dizimista. E ouvindo as explicações do homem de Deus no altar, eu entendi o porquê eu não saía do lugar. E eu descobri que eu não colocava Deus em primeiro lugar na minha vida. E aí eu aprendi que me tornar dizimista, eu colocaria Deus em primeiro lugar na minha vida. E foi o que eu fiz. Eu fiz um pacto com Deus. Através da minha fidelidade, a minha vida começou a progredir. Eu conquistei o meu primeiro carro, meu primeiro apartamento. Junto com meu marido, nós temos uma empresa de cama, mesa e banho. Depois do meu pacto com Deus, ela dobra. A cada mês só vem aumentando as vendas. E através dessa empresa, eu posso dar o melhor para os meus filhos. O meu filho estuda em colégio particular. Eu moro num apartamento muito confortável numa área nobre de São Paulo. Hoje eu consigo vestir o que eu quero, ao contrário do passado que as pessoas escolhiam o que eu vestia. Hoje não. Hoje eu escolho o que eu quero vestir. E hoje eu tenho uma vida próspera, completa em todos os sentidos. Eu posso ir no restaurante que eu quiser, posso comer o que eu quiser, eu posso viajar para onde eu quiser. E sem contar que aquela vida limitada que eu tinha com os meus pais é o oposto na vida dos meus filhos hoje. Ele tem o que ele quer, ele veste o que ele quer, ele estuda em um dos melhores colégios de São Paulo. E na Igreja Universal do Reino de Deus, eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar e eu em segundo lugar. Por isso, hoje eu tenho uma vida completamente abençoada. Que diferença, né? O passado e o presente da Laodiceia. Hoje, casada, mãe de família, aquela vida de humilhação, de depender de doações, seja de roupa ou de alimentos, porque nem para o básico ela tinha. Mas não era falta de disposição para trabalhar, nem coragem, porque ela veio a São Paulo em busca de uma vida melhor, mas aqui ela viveu o pior. Momentos difíceis, ela nunca imaginava que ia morar de favor, que ia passar tanta necessidade. O que faltava na vida da Laodiceia era a decisão, sabe, de honrar a Deus em primeiro lugar. Todos podemos tomar essa decisão. Pobres e ricos, bons e maus. Você pode tomar essa decisão aí agora, meu amigo, de honrar a Deus em primeiro lugar. Você assumindo o segundo lugar, Deus vai dirigir os seus passos. Aí você vai começar a prosperar. Você não vai terminar o ano de mãos dadas com o espírito devorador, não. Por isso, não termine um ano velho dando brechas para o devorador. O espírito devorador é que impede as pessoas de prosperarem, de viver uma vida de qualidade. Você tem que fechar as brechas, como a malícia, a dúvida, a infidelidade, a corrupção, o orgulho. Você não se aprimora, você acha que já sabe muito, que a sua forma de fazer ou ser é a melhor. E a palavra de Deus nos ensina, nos molda, nos mostra que sim podemos melhorar. Por isso, não vamos terminar o ano velho dando brechas para o devorador. Feche as brechas. Seja fiel a Deus. Você vai se surpreender com o que Ele fará na sua vida, a exemplo do caso verídico da Laodiceia. Meu nome é Jander, sou médico. Eu nasci numa cidadezinha bem pequena, lá no interior do Espírito Santo, chamada Ecoporanga. Eu tinha sérios problemas de familiares, mais por conta do alcoolismo do meu pai. Meu pai bebia muito e de forma muito constante. E com isso a minha infância foi permeada por brigas, discussões. E isso foi uma coisa que ficou marcado por toda a minha infância e toda a minha adolescência também. Apesar de todos esses problemas que haviam, que me afetavam muito, sempre houve um incentivo por parte deles para que eu estudasse muito. Com isso, comecei a estudar, me dedicar bastante, passei no vestibular de medicina e fui para a capital do meu estado
cursar a faculdade. O curso, como a própria fama já diz, é bastante difícil. Caminhões, toneladas de informação para assimilar em pouco tempo. Além dessa pressão do estudo, também há a pressão inerente da profissão em lidar com as pessoas, lidar com doenças, lidar com o sofrimento. Isso, com algum tempo, foi gerando dentro de mim um peso, uma carga, que aos poucos foi se tornando cada vez mais difícil. Isso foi me dando muito receio, muita ansiedade com relação ao meu futuro, o medo de não conseguir completar o curso, de não conseguir obter sucesso. Quando eu ia lidar com os pacientes, eu conseguia separar, conseguia aplicar aquilo que eu estudava. Mas, ao mesmo tempo, eu via que eu não conseguia aplicar o que eu estudava a mim mesmo, né? Eu deixava a ansiedade tomar conta de mim, deixava o receio com relação ao futuro tomar conta de mim, e muitas vezes isso gerava desânimo. E eu estava ajudando as pessoas na questão da saúde delas, mas eu não estava conseguindo ajudar a mim mesmo no meu interior. E eu tinha esse conflito dentro de mim, até que um certo dia eu reencontrei um amigo de infância que estava frequentando a Igreja Universal e me convidou para ir, né? Houve uma certa resistência de início, mas eu, pensando bem, eu precisava resolver isso dentro de mim. Não era uma questão de que eu poderia deixar passar para depois, que eu poderia ficar empurrando. Era uma necessidade minha. Então, por necessidade, eu fui. Nesse dia eu saí, um peso que havia dentro de mim havia saído. Aí eu comecei a ir em outras reuniões, comecei nas reuniões de domingo e fui aprendendo acerca da fé. Desde o início da minha caminhada eu ouvi falar do Espírito Santo. Entretanto, eu demorei bastante, mesmo na igreja. Com o tempo eu fui sendo liberto, com o tempo fui sendo abençoado, mas faltava algo dentro de mim que era o Espírito Santo. E faltava por quê? Pelo meu jeito de pensar. Eu não tinha abandonado ainda esse jeito 2+2, esse jeito eu preciso ver para crer. E o tempo ia passando e eu ia demorando cada vez mais para receber, e eu fui me enchendo de ansiedade com relação a isso. E com isso demorei bastante para receber. Eu só fui receber num jejum de Daniel, que eu já estava revoltado já com essa situação e eu decidi me esvaziar de tudo. No jejum a gente se esvazia das informações do mundo, entretenimento, tudo que é do plano daqui de baixo, para se ligar só nas coisas de Deus. Mas eu percebi nesse jejum que eu tinha que me esvaziar não apenas disso, mas esvaziar de mim mesmo, da minha forma de pensar, da minha ansiedade, do que eu achava ou deixava de achar, de todas as preocupações, de tudo. No momento em que eu me esvaziei de tudo e foquei só em Deus e criei sem ansiedade que nesse jejum eu iria receber o Espírito Santo, nesse jejum que foi que aconteceu o que faltava na minha vida. Eu tive que esquecer quem eu era, eu tive que entender que eu não era nada, eu era apenas um ser humano que necessitava de Deus, necessitava do Espírito Santo, assim como qualquer outra pessoa. E quando eu me esvaziei disso, esvaziei de toda a ansiedade que havia dentro de mim, porque havia um querer dentro de mim de receber o Espírito Santo, mas havia essa ansiedade e essa forma de pensar que me atrapalhava. Todas as
teorias, toda a ciência, toda a forma de pensar, toda o querer ver para crer, tive que me esvaziar de tudo. Então chegou no último dia de jejum de Daniel, 10 de outubro de 2013, quando o bispo lá de Israel ministrou, levantou as mãos e ministrou a descida do Espírito Santo, eu lá na minha igreja buscando, recebi e foi um dia inesquecível para mim. Passei a ter uma certeza absoluta dentro de mim que Deus habitava em mim, que Ele era comigo, e junto dessa certeza veio uma alegria imensurável, mas não uma alegria vazia, mas uma alegria que era decorrente dessa certeza. A base era a certeza que eu tinha. E a partir daí também a minha visão mudou. Eu passei a enxergar a mim mesmo, as pessoas de forma diferente, não apenas como pessoas, mas como almas. Eu como médico, eu tratava as pessoas com relação às doenças, com relação à sua parte exterior, mas com relação à alma delas, os meus conhecimentos de médico não podiam fazer nada, né? E só a partir que o Espírito Santo me encheu, que eu comecei a ter essa visão. Passei a enxergar os pacientes de uma forma diferente e isso me tornou um profissional muito melhor. Eu comecei a poder ajudar muito mais as pessoas dessa forma do que como eu era antes, apenas com a ciência. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, todo medo com relação ao futuro desapareceu, sumiu. Com o passar do tempo eu fui realizando os meus sonhos, inclusive o meu maior sonho, que é eu me casar e ter a minha própria família. E hoje, graças ao Espírito Santo, eu tenho uma família abençoada e feliz. O mais inteligente filósofo, sábio, não entenderia, não conseguiria chegar a entender o que é o Espírito Santo apenas pelo seu próprio esforço. Ele só conseguiria entender o que é o Espírito Santo se ele trilhasse esse mesmo caminho de esvaziar a si mesmo, esquecer quem ele é, entender-se como um ser humano perdido e buscar Deus acima de tudo. O Espírito Santo hoje é tudo para mim, é como se fosse o ar que a gente respira. Sem o ar, a gente não vive. A gente ficar sem respirar durante 1, 2 minutos, a gente desmaia e morre. O Espírito Santo é a mesma coisa. Não é uma questão de querer apenas, é uma necessidade. Eu entendi que eu só conseguiria ser feliz, a minha vida só teria sentido com o Espírito Santo. Sem ele, hoje eu estaria perdido. Nem sei como que estaria a minha vida hoje. Eu estaria perdido, não sei como que estaria. Nem fico pensando muito nisso. E só sei que ele é essencial. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Ambas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho vida. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. Os pensamentos de ansiedade, de medo, as preocupações, possuía o Jander. Ele era possuído por pensamentos que o dominavam, que o impedia de se concentrar no que ele fazia. Ele não tinha paz, ele não descansava. Na verdade, ele não conseguia nem dormir. Faltava no Jander o que está faltando em você, o Espírito Santo. Quando ele teve a oportunidade de entender que ele precisava de purificação, de libertação, e que ele precisava ocupar a sua mente com o Espírito de Deus, com os pensamentos de Deus, então ele decidiu participar do jejum de Daniel. Ele decidiu participar da vida com Deus, quer dizer, ele se entregou, ele colocou a sua vida no altar e foi liberto, foi purificado e batizado com o Espírito Santo. Estamos no jejum de Daniel. Para você que diz, bispo, olha, eu quero. Assim como o Jander, eu quero ser templo do Espírito Santo. Veja, quando você sacrificar as suas vontades pela vontade de Deus, Ele guiará os seus passos, como tem guiado os passos do Jander e de milhões de pessoas. Ele também quer guiar os seus passos. Você não chega a lugar algum, você sempre está tropeçando, você sempre está, pisando em falso, porque não é o Espírito Santo que está guiando os seus passos, é o seu orgulho, é a sua religião, são as pessoas, são os pensamentos. Vamos mudar esta situação já. Domingo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, estaremos meditando na Palavra de Deus, estudando o livro do Apocalipse e vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Meu nome é Nicole Godoy, sou de Goiânia, Goiás, sou empresária. Cheguei na igreja um pouco mais jovem, cheguei com toda a minha família e a minha família continuou. A minha mãe, logo quando nós chegamos na igreja, a minha mãe permaneceu e eu me afastei. Então, nessa época foi quando eu comecei a me envolver com as amizades, foi quando eu comecei a conhecer pessoas erradas e comecei a me envolver. Então, meus primeiros relacionamentos foram com namorados, que estavam no crime. Então, eu namorei traficantes, foi quando eu comecei a conhecer as drogas. Eu tinha uma vida muito promíscua, Então, de segunda a segunda a gente saía para festas. Tudo que eu tinha curiosidade, tudo que eu tinha vontade, eu conheci. Cheguei a usar todos os tipos de drogas. Meu nome é Cida Godoy, eu sou empresária e eu sou a mãe da Nicole. A Nicole, até os 15 anos, ela era uma menina normal, tranquila, sem maiores preocupações. A partir dos 15 anos, ela começou a mudar o comportamento, ela virou a cabeça. E eu estava na igreja, estava na fé, lutando por ela, fazendo propósito. E só que o comportamento dela foi mudando para pior a cada dia. Eu esperava a qualquer momento a notícia que ela tinha morrido. E teve uma situação, um momento mais difícil para mim e para o meu esposo, que tinha dias que a gente não tinha notícia dela. Aí quando a gente ameaçou chamar a polícia, ela saiu. Aí a gente conversou, chamou ela para voltar para casa. Ela falava que ia e tal, mas não ia, voltava. No dia seguinte, meu esposo teve um infarto, de tanta dor, de tanto sofrimento, mas graças a Deus ele se recuperou. Foi quando veio a Fogueira Santa. Eu lembro que tudo que eu trabalho como cabeleireira da área da beleza, tudo que eu fiz no salão, eu coloquei no altar. Só que faltava algo mais. Eu comecei a fazer panetone, que era a época de Natal, eu comecei a fazer panetone caseiro e vender. Então tudo foi nessa época que a minha família falou que eu era louca. Eu falei, eu posso ser louca, mas eu vou sacrificar, eu vou colocar no altar pela vida dela. E subi o altar naquele dia. Coloquei o meu voto, coloquei meu sacrifício. Pessoas da minha família ficaram sem conversar comigo, porque achou que aquilo era uma loucura, mas para mim era certeza, era a oportunidade que eu tinha de resgatar ela de volta. Eu desci do altar com essa certeza, em paz, tranquila, que ela ia voltar. Quando eu recebi a notícia que a Nicole tinha se batizado nas águas, ali naquele momento eu vi a resposta de Deus. Eu tinha certeza que Deus ia me responder, mas naquele momento se concretizou, eu vi.
Eu vi a resposta. Eu vi naquele momento que Deus me honrou. Porque a partir dali ela se tornou uma nova mulher. Eu priorizei o Espírito Santo, não priorizei minha vida sentimental, não priorizei meu casamento, não priorizei a nossa vida financeira. Era como para mim não existisse mais nada, existisse só o Espírito Santo. Então eu coloquei toda a minha força. Foi quando veio a proposta Fogueira Santa, né, que eu entendi que eu tinha que me entregar 100%. E além do meu sacrifício financeiro, né, eu me lembro que 24 horas por dia eu ficava pensando. Né, eu estava ali, nos meus pensamentos, eu estava procurando honrar Deus em tudo, né, na minha conduta, no meu comportamento. Então eu buscava mais. Eu lembro que eu fiz um propósito de oração. Todos os dias eu orava 1 hora por dia, eu fechava a porta do meu quarto, eu ficava ali 1 hora por dia orando, né, sendo sincera com Deus, para que Ele visse aquela intenção do meu coração. E naquele dia que eu estava ali fazendo a minha oração com Deus, eu tinha certeza que eu tinha honrado a Ele, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Eu tinha feito a minha parte. Então, naquele momento, foi quando Deus também me honrou. Naquele momento que eu estava ali a sós, não foi na igreja, não foi na reunião, foi no meu quarto. E naquele dia foi quando eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Foi quando dentro de mim me veio aquela certeza. Hoje nós somos muito amigas, posso dizer que nós somos melhores amigas uma da outra. E hoje é muito prazeroso ver a vida dela com a família que ela constituiu. Hoje as minhas lágrimas são de alegria, de ver que vale a pena você lutar por um filho. Não dá ouvido quando a pessoa diz que para o seu filho não tem jeito. Tem jeito sim, é o altar. O altar tem jeito para tudo. Tudo isso que eu passei, eu só tive condições de superar, de passar por tudo isso, de estar aqui hoje, falando dessa vitória, do que Deus nos honrou, graças ao Espírito Santo. Porque se não fosse Ele, nos momentos de dor, de sofrimento, de uma angústia profunda, uma tristeza muito grande, se não fosse Ele naquele momento ali, enxugando as lágrimas, te levantando, né, falando dentro de mim assim, fica firme, vai dar tudo certo. Apesar de não ver nada, mas naquele momento o Espírito Santo sustentando, Ele me sustentou. Hoje eu posso dizer, hoje eu sou feliz porque eu tenho a minha filha, por ela estar casada, mas a minha maior alegria, a minha maior riqueza é o Espírito Santo dentro de mim. E hoje eu tenho a minha vida transformada em tudo. Meu casamento é abençoado, hoje eu sou feliz de verdade, me sinto uma mulher realizada, né, no meu casamento, tenho um filho abençoado, a nossa família realizada, a nossa empresa também, para quem, né, não teve estudo, não teve formação, né, hoje a gente fatura 90 mil, 100 mil nossa empresa mensal, nós viajamos para onde a gente quer, comemos o que a gente quer, temos uma vida confortável, nem tudo, mas nada disso se compara à minha maior riqueza, aquela riqueza que eu cuido todos os dias dentro de mim, que é o Espírito Santo. Essa é a minha maior riqueza, a minha verdadeira riqueza. A senhora Aparecida, como mãe, não desistiu da filha. E Deus, como pai, não vai desistir de você. Ela se envolveu com a promiscuidade, os vícios, a violência, né? O mundo do crime. Mas esta mãe nunca deixou de crer na sua filha. Meu amigo, Deus não deixou de crer em você. Ele quer fazer de você uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Mas cabe você buscar o Espírito Santo. Estamos no jejum de Daniel. Até o último dia deste ano, você pode subir no altar e se entregar como sacrifício vivo, voluntário, ao Deus vivo, para que Ele lhe possua e faça de você um filho dele, como fez a Nicole, através da sua mãe que lutou, sacrificou. Deus quer fazer de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. De repente, você se viu desanimado, ferido, andando sem rumo. Situações surgiram e te fizeram parar. Pessoas te decepcionaram e você se machucou. Gente para condenar? Tem muitos. Para estender a mão?
são poucos. Isso foi te levando para um caminho cada vez mais distante daquele que um dia te trazia tanta paz e alegria. Há muitos filhos dispersos, espalhados por este mundo. Foi por você que Jesus entregou a própria vida. Ele não te julga, te ajuda. Jesus morreu também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Neste domingo, 20 de dezembro, o retorno dos filhos dispersos, às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Luciana Olivati Secarello, eu tenho 47 anos, sou engenheira elétrica. Antes de vir para a Igreja Universal, meus anos eram muito tristes. Eu sempre busquei uma solução para a minha vida. Eu era bastante descontente com a minha situação, não só com a minha situação familiar, porque eu tinha um relacionamento muito ruim dentro de casa, com a minha mãe, com o meu avô, com os meus parentes, mas eu era muito insatisfeita comigo mesma. Não dava certo com ninguém, então sentimentalmente falando também era uma pessoa fracassada. E eu tinha assim muita fé em simpatias, nesse tipo de coisa que eu acreditava que podia me trazer sorte, ou podia me dar alguma ideia do que aconteceria no meu futuro. E eu sempre me apliquei muito nisso. Eu sempre tinha uma preocupação muito grande em fazer tudo que era possível. Então, no Natal, por exemplo, a gente comia ave, comia peru, mas no final do ano a gente não comia peru, porque existia uma crença que você não podia comer animais que ciscavam para trás, porque isso faria com que sua vida atrasasse. Você só podia comer o peixe, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam, como o porco. Tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Assim, minha roupa tinha que ser quase multicor, porque nada funcionava. Então, mas era uma expectativa muito grande. E todo final de ano também, nós íamos à praia, nós costumávamos passar os finais de ano na praia. Então, eu também pulava 7 ondas, eu acendia velas, nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores. E aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Nada de bom acontecia. Pelo contrário, todo o planejamento que eu fazia, porque a gente costuma fazer planos para o ano seguinte, né? Quais são as metas que você quer atingir no ano seguinte, o que você quer conquistar e etc. Eu não conseguia realizar nenhuma delas. Então, a sensação era que eu nadava, né? Nadava, mas eu não conseguia sair do lugar. Chegou um ponto, porque nós passávamos o final do ano em família e sempre por volta de 11h30 da noite nós íamos para a praia para cumprir com todos esses rituais. Teve um final de ano que meu tio falou, eu não vou com vocês. Mas a gente falou, como assim? Não vai? Imagina, que absurdo, não vai. Falou, não vou, porque todo ano que eu faço esse tipo de coisa, minha vida só vai para trás. Mas o fato é que realmente a vida do meu tio naquele ano foi melhor e a nossa vida continuou indo literalmente para trás mesmo, em todos os sentidos. E tudo acontecia. A minha vida sentimental não ia para frente, minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. Nós chegamos próximos ao final do ano, foi em outubro. E quando nós chegamos à igreja, na verdade, quando eu cheguei à igreja, porque minha mãe já tinha vindo antes, eu me libertei de um peso
enorme a primeira vez que eu coloquei os pés na igreja. E me fez muito, mas muito, muito bem. Era algo tão especial, tão indescritível, que eu falei, nossa, eu quero morar aqui. Eu quero acampar aqui dentro da igreja e ficar aqui para sempre. Mas aí, nós começamos a ouvir a respeito da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né? Puxa vida, se até então, tudo que nós fizemos em termos de rituais sempre nos levaram a uma situação pior do que a gente tinha até então, se a nossa vida só andou para trás, e agora eu estou num lugar em que eu estou experimentando uma condição completamente diferente, e eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Nós viramos o ano na igreja, e aí eu já vi, assim, logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Assim, meu relacionamento em casa já era completamente diferente, eu não tinha mais desejo de suicídio, eu não tinha mais tristeza. Pensei, não, eu preciso do Espírito Santo, porque ele é o único que vai conseguir me ajudar a seguir na caminhada. E foi nesse dia 11 de janeiro, foi logo depois da virada. Foi logo depois da virada do ano. Foi... Me desculpa. Foi no dia 11 de janeiro. Eu confesso que eu ainda não sabia exatamente o que era o Espírito Santo, mas eu sabia que eu precisava dele. Eu não tinha conhecimento teórico a respeito, mas quando eu vim para a igreja, apesar de todos os problemas que eu tinha, eu queria Deus acima de tudo. Eu não estava preocupada com a minha carreira, eu não estava preocupada com dívida, com vida sentimental, com absolutamente nada. Eu queria resolver o vazio que eu tinha dentro de mim e que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E quando eu cheguei à igreja, eu entendi que esse era o meu lugar, que eu não ia encontrar isso em lugar nenhum, até porque eu já tinha procurado em muitos lugares. E um dos meus pedidos, teve uma fogueira santa no final do ano, e dentre as coisas, a gente pede muitas coisas, mas eu queria muito o Espírito Santo, porque a gente ouvia assim que o Espírito Santo é essencial para a sua vida. Sem ele, você não vai conseguir caminhar muito. Você vai ter, e mesmo que você caminhe, em algum momento você vai tropeçar e você não vai conseguir se sustentar. E eu não podia nem pensar em não conseguir me sustentar. Porque foi de fato a última porta. Eu lembro, ainda era o Brás antigo, mas eu lembro mais ou menos a posição que eu estava sentada e era uma reunião do Bispo Macedo. Eu lembro que as pessoas passaram pelo altar, entregaram seus votos e tal, e aí começou a busca. E aí, pastor, aí eu ganhei meu presente. Aí eu ganhei meu presente. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compara. Assim, no exterior, eu era a mesma pessoa. Mas por dentro, eu era um gigante. Eu era uma pessoa completamente diferente. Eu sentia que nada podia me parar. Nada podia me deter. Acho que se viesse um caminhão na minha frente, eu arrebentava o caminhão no peito. Porque eu senti força, eu senti certeza. Sabe, assim, é algo que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes.
Não é passe de mágica, não é assim, né? E aí tudo se resolve. Minha vida não... Eu não dormi com problema financeiro e acordei trilhardária, não. Mas tudo que eu faço, eu tenho a direção do Espírito Santo. Tudo que eu me planejo, assim, inclusive no início desse ano nós fizemos um planejamento e eu olhei e falei, olha, falta pouquinha coisa do que eu me planejei. Foi o melhor ano da minha vida em todas as áreas. Nós não adoecemos, então a minha casa foi preservada. No meu trabalho, entre meio de março e setembro, eu fui premiada 6 vezes. Eu nunca fui tão reconhecida no meu trabalho como eu fui neste ano. Eu implemento projetos no mundo inteiro, do escritório da minha casa. As pessoas me respeitam. E a minha vida sentimental foi abençoada. Apesar da pandemia, apesar do isolamento social, mas eu fui abençoada em todas as áreas. No jejum de Daniel que teve, não no início do ano, mas alguns meses atrás, depois que terminou o jejum de Daniel, a gente comentou em casa, falou, a gente continua no jejum, né? Eu não gosto mais de ouvir as notícias, porque parece coisa de bitolado isso, mas não é. Assim, o que é importante para o meu trabalho, eu pesquiso, eu vou atrás e etc. Mas me envolver com outras notícias que vão me causar algum tipo de, de impacto negativo, não. Então, eu realmente fiquei muito seletiva nesse sentido. Com Deus, a vida da gente nunca regride. Eu nunca tive regressão na minha vida com Deus. E eu tenho absoluta certeza que 2021 vai ser um ano ainda melhor do que 2020. Eu continuo fazendo meus projetos e eu tenho certeza que eles vão se cumprir. Porque com Deus a gente nunca perde. Nunca perde. Às vezes a gente pode não entender algumas coisas que aconteçam, mas mais para frente elas vão fazer muito sentido. A hora que a gente consegue ver o quebra-cabeças montado, você fala, agora eu entendi. Mas é tão maravilhoso a gente poder saber que tem alguém cuidando da gente e que a minha responsabilidade nessa parceria é fazer o meu melhor. E aí eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor também. Então eu não me preocupo. E eu sei também que eu estou iniciando o ano na melhor companhia possível. Amo a minha mãe, gosto muito do meu namorado, mas o Espírito Santo é a paixão da minha vida. Só Deus para fazer essa transformação. E ela acontece quando você se esvazia de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Domingo agora é o dia dos filhos de Deus que estão dispersos e que serão reunidos em um só corpo, a igreja, porque Jesus é o cabeça. Ele morreu também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Se você tem andado disperso, afastado, você que já não frequenta as reuniões em meio à pandemia, você que já está afastado há anos, chegou a hora de você voltar. Às 18 horas, ao pôr do sol no Templo de Salomão, estaremos realizando a reunião do Espírito Santo. Traga a sua Bíblia. Vamos buscar o Espírito Santo. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua.